Estamos de volta aqui com o nosso canal O Tempo Não Para e nós convidamos aqui hoje um companheiro histórico da luta democrática, jornalista. Eu conheci ele no jornal Resistência, o Carlinhos Bolsão. Carlinhos, eu queria que tu te apresentasse um pouco também, que a gente não se vê há um tempo. Como é que... Olha, Jorge, primeiro eu quero agradecer o convite a ti, ao Douglas Miranda e ao Anselmo, né? Antelmo. Meu amigo Antelmo, historiador também, né? Pelo convite. Eu sou jornalista já há um bom tempo. Comecei no Resistência lá atrás, em 1971, acho. Eu era coordenador do núcleo de imprensa da Sociedade para esses Direitos Humanos. Depois eu me formei em jornalismo e continuei, né? Até hoje eu sou concursado da Assembleia Legislativa e também faço e tenho atividade no jornalismo digital, né? Meus textos vão muito para Facebook, para o Instagram, enfim, para as redes sociais que eu tenho assinatura, eu tenho feito dessa forma. Fora o trabalho profissional de cobertura diária na Assembleia Legislativa. Bora falar um pouco aqui da nossa, como dizia o poeta Rui Barata, né? Desse país que se chama Pará aqui, na nossa região. Como é que tu está avaliando aí a volta do clã dos Barbalho ao governo, né? Esse MDB não tem nada a ver com aquele MDB dos anos 70, né? Começo dos anos 80, que lutava pela democracia. Tanto é que o Helder fez logo a reforma da Previdência do Estado. Né? Então, como é que tu está vendo esse quadro? Para onde, como é que vai esse pêndulo aí? Como é que vai ser da política regional? Olha, Jorge, eu até quero me restringir mais o aspecto da conjuntura nacional aqui no Estado, né? Porque essa composição nacional de dois blocos políticos mais fortes, antagônicos entre Lula e Bolsonaro, o campo democrático e popular mais à esquerda, vamos dizer assim, mais democrática, e o campo do fascismo, neofascismo, né, que entra em contradição com uma direita conservadora, mas que eles estão se resolvendo e podem se resolver lá na frente. Mas esse aprofundamento entre esses dois campos está gerando uma possibilidade de uma terceira via. Essa terceira via, ela pode fortificar essa discussão, mas só que esse debate também vai interferir nas eleições dos estados. Pois é, como é que vai ser? Para governador de estado, para as alianças ao Senado, enfim. Quer dizer, com a mudança do Código Eleitoral, da legislação eleitoral, que não vai poder mais fazer coligações proporcionais, né? Quer dizer, se restringe mais o campo, né? Quer dizer, aqui no Pará nós temos o quê? Em tese, um campo definido em torno do Lula, que deve vir apoiado pelo Helder, né? Abrindo um palanque nacional para o Lula aqui e, por exemplo, fortalecendo a própria candidatura de reeleição ao Helder. Olha, hoje eu vi uma notícia que talvez o MDB lance a Simone Tebet, né? Tebet, né? Não tem possibilidade do... Eu não sei. A nível nacional, não sei essa possibilidade. Eu estou vendo a nível local, a influência, ou pelo menos o que se apresenta como objetivo hoje, é uma dobrada entre Helder e Lula para governador do estado. Né? No caso, o Helder para o governo, Lula para presidente. A nível do campo do PSDB, eles estão numa definição se não tiver a terceira via. O Jatene, que se lançou recentemente, candidato ao governador, vai precisar dessa amarração de uma candidatura nacional. E se não houver, ele vai ficar numa difícil situação, porque ele está com dificuldade no partido dele. O partido recentemente declarou oficialmente apoio ao governador Helder Barbalho, a nível dos seus deputados e a nível dos prefeitos. Quer dizer, ele corre o risco de, inclusive, não ter legenda. Ou pelo menos ele vai ter dificuldade para reverter esse quadro atual
de apoio ao Helder. Quer dizer, para ele se continuar no PSDB, ele vai ter que influenciar lá dentro para mudar a maioria, postura, né? essa maioria que apoio ao estabeleceu, para trazer para si. Se ele não se sentir em condições de fazer isso, ele vai ter que procurar uma outra legenda para se lançar candidato. E isso vai ser uma dificuldade para ele. E se ele não tem uma candidatura nacional com visibilidade, ele vai ter também dificuldades, porque ele vai ter pouco tempo de TV, ele vai ter pouco tempo, ele vai ter pouca dinheiro do fundo partidário, se a legenda dele não for forte. Quer dizer, ele vai ter sérias dificuldades. E por outro lado, talvez venha o Bolsonaro, que vai tentar ter um palanque aqui. E essa disputa de palanque está sendo feita pelo Zequinha Marinho, que é o atual senador da República. Quer dizer, que estiveram aqui no Pará recentemente. Que se elegeu com o apoio dos barbários. Se elegeu com o apoio com a aliança com os barbários, mas principalmente com o apoio das igrejas evangélicas, né, que tem um laço político profundo com as igrejas evangélicas e com o setor agrário e agrícola do Estado. Né? Inclusive as denúncias de uso de recursos minerais e recentemente teve um escândalo a respeito disso, onde ele estava envolvido com o ministro Ricardo Salles, que inclusive perdeu o cargo por causa dessa denúncia de um delegado da Polícia Federal do Amazonas que interviu aqui. Quer dizer, então esse quadro é um quadro... O bolsonarismo também sofreu umas baixas aí com o Eguchi, esse é um escândalo aí esse é uma outra situação. Quer dizer, o Eguchi poderia ser um outro candidato, mas também vai ter dificuldades. Mas, quer dizer, se nós formos ver a possibilidade do Eguchi, do Jatene, quer dizer, eu não sinto espaço para mais de uma candidatura desse campo. E o PT com Lula, tu acha que não tem condições de... Eu acho que a estratégia do PT a nível nacional é a eleição do Lula. Ele vai subordinar todas as suas estratégias locais, estaduais, a essa estratégia nacional. Quer dizer, se não vai ser a principalidade do PT radicalizar nos estados, só em estados onde o PT realmente já tenha governador ou não tenha outro candidato com visibilidade que possa vir somar forças para esse esforço nacional. O esforço nacional do PT é eleger o Lula. Essa é a estratégia. Por isso que, inclusive, o PT está tentando procurar um vice ao Lula que seja similar ao vice do Lula nas eleições de 2000, como eu falei? O Alencar, novo tipo. Exatamente, quer dizer, um perfil nesse sentido, quer dizer, para tentar apaziguar o mercado financeiro, industrial e o mundo político. E o PSOL? Tu acha que o PSOL não vai se apresentar aqui? Eu acho que o pessoal também vai submeter essa regra. Eu acho que eles têm mais a ganhar, porque eles podem lançar uma candidatura a governador em São Paulo, ou um vice forte ao lado do PT em São Paulo, com condições de ganhar a eleição em São Paulo. Acho que a estratégia deles vai definir São Paulo como prioridade, não a questão nacional. Aqui, a mesma coisa. E tu tem mais a falar sobre essa questão regional? Tu tens? Não, quer dizer, eu acho que nós estamos os setores aqui no Estado vão estar muito subordinados à questão nacional. É por isso que eu não me arvoro a dizer que teremos muitos candidatos no Estado, mas que vão ter problemas difíceis de se articular na medida que não tenha uma candidatura nacional que dê suporte. Porque vai ser uma eleição polarizada nacionalmente. Essa polarização deve refletir nos estados. Quer dizer, não é como uma eleição municipal onde não tem nada acontecendo a nível nacional. Essa eleição se polariza na cabeça. E nos estados e o governador, o senador, deputado, federais e estaduais vão acompanhar esse debate nacional. Quer dizer, talvez o que nós estejamos é o debate que também é nacional, a questão da Covid, que vai permear todo esse debate. Os candidatos vão ter que discutir programa de saúde, de atendimento básico, de médicos, de enfermeiros, de hospitais. Né? Essa pauta não tem como não ser discutida e debatida nesse processo.
Quer dizer, o fortalecimento das instituições públicas, políticas do Estado brasileiro, que foi muito ameaçado com esse governo que aí está. Quer dizer, as instituições precisam ser fortalecidas e um Estado forte necessita de um debate amplo da sociedade. Não pode ter esse aparte entre o Estado e a população, coisa que o Bolsonaro imprimiu na medida em que não aceitava e não aceita lista tríplice nenhuma, não aceita negociação nenhuma. Passa, por exemplo, o Aras talvez seja reconduzido sem ter passado pela Lista tríplice. Do Ministério Público. Quer dizer, vai contra o princípio básico. Apesar de não ser uma coisa contraditória, porque o PT poderia ter feito isso, mas não fez porque respeitou as listas, tanto das universidades como do Ministério Público, da Procuradoria. Respeita. Quer dizer, teve fortes problemas no STF porque não indicou quem ele quis, mas respeitou a lista. Quer dizer, tudo isso é para fortalecer futuramente um debate sobre como se amadurece essa relação institucional. E como não é que a gente aparelhe o Estado, mas como o Estado pode ser reprodutor de um processo democrático mais amplo, sem imposição de categoria e sem imposição do partido que está no poder. Bem, então o nosso debate aqui vai ser sobre conjuntura, né? Eu sempre digo que a melhor forma de você fazer uma conjuntura é utilizar o método 18 Brumário, do lado do Marx, né? Você tem os cenário institucional, o Congresso, as ruas, né? Então, Carlinhos, como é que tu tá vendo esse quadro aí, né? A gente está tem coisas que até me estão me espantando. Tem aqui uma declaração que eu vi aqui no blog da Carta Capital, em que o general Braga Neto, que é ministro da Defesa, ele fala o seguinte: olha, quem interessar diga que se não tiver eleição auditável, não terá eleição. Isso aí parece aquele discurso dos anos 60. Como é que tu está vendo esse quadro todo aí? O quadro nacional está cada vez mais polarizado, né? O governo do Bolsonaro tem pouco dado respostas para os anseios que a sociedade brasileira almejava, principalmente depois que ele foi eleito. E depois que ele foi eleito não houve grandes mudanças significativas do ponto de vista econômico, e com a vinda da pandemia, a gestão do Estado brasileiro ficou cada vez mais difícil e a crise tem se aprofundado. Quer dizer, o nível de desemprego é muito alto, a inflação retornou, o Brasil ingressou novamente depois de ter saído muita gente na linha da miséria. Quer dizer, o Brasil de sexta economia mundial agora é a 12ª, com tendência de queda. Quer dizer, a nível internacional o Brasil perdeu a referência mundial, não interfere em nada, se isolou, principalmente depois da pandemia, pelo tratamento negacionista e anticientífico que o governo brasileiro deu. Quer dizer, não se preocupou com o problema, e quando a humanidade caminhava para diminuir de forma intensa o contágio, o Brasil foi na contramão. E quando o mundo discutia a vacina, o Bolsonaro se dizia contrário a essa vacina. Em todos os mecanismos que ele pôde falar, ele se mostrou negando a importância de comprar, primeiro de não reconhecer a pandemia como grave, e segundo, por não preparar o Brasil, o Estado brasileiro, para intervir na situação. Primeiro, com o distanciamento social, segundo, com o uso de máscara, enfim, o uso de álcool gel e outros mecanismos que o mundo inteiro se propôs a fazer, né? E nós estávamos na contramão, e por isso o número de contaminados e de mortos foi muito alto, né? Existem estudos que dizem que o Brasil, mais de 350 mil, ou quase chegando a 400 mil mortos, morreram de forma desnecessária, porque se o Brasil fizesse o mínimo, informado do que o mundo fez, teria reduzido em muito a mortandade. Quer dizer, esse quadro interfere na política. E cada vez mais o governo Bolsonaro perdeu o controle no Congresso e no Senado, principalmente agora após a instalação da CPI da Covid, aonde ele se demonstrou muito fragilizado
quando a CPI enxergou que não era só uma questão de ineficiência o tratamento da Covid, mas tinha muito mais coisas envolvidas. Não só a incompetência, mas com uma tentativa de impedir que o Estado fizesse algo pela população. Quer dizer, há gente que fala que há uma tentativa de homicídio, uma tentativa de genocídio sobre a população, na medida em que o Estado deixou de fazer coisas que devia ter feito. Primeiro, não centralizou as ações, tenta brigar com os estados, dizendo que o problema foi que os estados assumiram a responsabilidade imposta pelo Supremo Tribunal Federal, quando não foi isso, porque na medida em que não teve políticas nacionais para tratar o problema, os estados puxaram para si o tratamento da Covid. E essa disputa teve que ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. Agora, Carlinhos, como é que tu vê? Você tem hoje uma direita militante, ela saiu do armário, bem diferente. Quer dizer, eu não sou tão velho assim, mas quando você olha, você tinha lá nos anos 60 aquelas marchas, né, pela família, todo aquele ideário parece que voltou. Quer dizer, você tinha, quem ocupava as ruas era os setores mais democráticos, mais dos movimentos sociais, mais da esquerda. Hoje você tem uma direita mais militante, parece que a direita saiu do armário. Como é que tu está vendo isso aí? Quer dizer, isso não pode alimentar ainda mais, por exemplo, assim, uma resistência quer dizer, uma base social para o bolsonarismo, O fenômeno do Bolsonaro, eu acho que é um fenômeno importante de a gente analisar, porque ele teve muito voto nas eleições passadas em cima de um discurso que aprofundava a situação de crise que o Brasil atravessava, um debate sobre a corrupção que naquela época existia, e a falta de possibilidades de outros candidatos mais ao centro, ou até a nível da direita mais democrática, que se viabilizasse. E ele se impôs como esse candidato. Todos esses setores hoje em dia que o apoiaram, a direita mais democrática, ou essa direita mais conservadora, vamos dizer assim, setores ligados ao agronegócio, setores ligados à própria religião, quer dizer, boa parte desses segmentos hoje já estão arrependidos do que fizeram. Quer dizer, você acha que essa militância nas redes sociais, ela está... Pois é, vamos chegar lá. Esse povo que ainda se mantém, por exemplo, as pesquisas todas dão ainda para o Bolsonaro cerca de 25% a 30% de eleitores, vamos dizer assim. Pelo menos as pesquisas todas que a gente tem conhecimento. Essa é uma militância objetiva que ele está jogando, mas essa militância pouco vai poder interferir para ampliação disso se ele não mudar a prática, se ele não mudar o discurso, porque ele está se isolando politicamente e cada vez mais na mão do que hoje nós chamamos de centrão. O centrão, como alguns jornalistas dizem, o centrão deu um golpe nos militares e quer dizer, vai assumir a Casa Civil do governo Bolsonaro. Novo ministro agora, né? Novo ministro. Vai ter o Bolsonaro na mão, porque vai ser do centrão a possibilidade de impeachment ou não. Quer dizer, o impeachment ele é resolvido na Câmara dos Deputados, pela sua admissibilidade, né? Depois que vai ao Senado. Quer dizer, tudo isso o centrão a partir de agora controla. Já vai controlar um orçamento de 16 milhões, que é dito como orçamento paralelo, sendo 5 milhões no Senado e 11 milhões na Câmara dos Deputados, que vai ser controlado pelo Lira. Quer dizer, Lira na presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados. O novo chefe da Casa Civil, o novo ministro da Casa Civil, que é o Braga, não é o nome do rapaz, acabamos de falar dele, o que vai assumir a chefia da Casa Civil, que é o Lira, ele também, quer dizer, vão ter o controle desses recursos que não estão articulados, quer dizer, 19 milhões de reais
para o Centrão fazer o que quiser num período pré-eleitoral. Quer dizer, um absurdo. Quer dizer, que são verbas por fora do orçamento que foi aprovado recentemente. Quer dizer, essa é a situação que o Brasil está. Quer dizer, essa tese sobre que os militares perderam essa luta, é inclusive do Reinaldo Azevedo, de ontem, se eu não me engano, que ele fala essa tese, essa análise a respeito da situação atual. Quer dizer, a situação que o Brasil está entrando é cada vez mais num dilema sem saída, porque o Bolsonaro vai ter que ser candidato. Se não for, essa direita vai ficar completamente sem possibilidade de se manter no poder. Bolsonaro, eu queria que fizesse uma análise. Como é que estão as ruas, né? A gente está notando o seguinte, que alguns meses atrás, as forças populares democráticas faziam uma manifestação e os bolsonaristas também faziam a sua manifestação. O que a gente está notando? Parece que está tendo um recuo. Será que eles estão voltando para o armário à direita? E outra coisa, e a terceira via? Tem possibilidades para isso? Então, nesses dois planos, como é que tu está vendo as ruas e a terceira via? Eu acho que é importante ressaltar que amanhã, dia 25, né, nós vamos ter uma manifestação, mais uma manifestação, acho que é a terceira. E o que nós estamos percebendo é que houve uma evolução da primeira para a segunda e talvez tenhamos na terceira. Até porque o quadro que a CPI está revelando, o CPI da Covid no Congresso, no Senado, aliás, no Senado Federal, ela é muito contundente. Apesar de eles acharem que não teria influência pública, social, mas ela teve uma repercussão, apesar dela não ser transmitida ao vivo pelos canais abertos, mas apesar de ser nos canais fechados, ela teve uma grande repercussão. E os fatos que lá estão sendo revelados são fatos de muita gravidade, né? Coisas que a gente não imaginava. Eu repito, no início da CPI nós achávamos que nós iríamos só discutir a falta de competência na gestão da Covid, da saúde pública nacional, a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de humanidade do governo Bolsonaro. Mas os senadores chegaram à conclusão que, além disso, nós temos um problema de orientação para impor uma situação de tratamento precoce, com medicamentos não recomendados pela ciência, que houve venda e produção de cloroquina, que todo mundo sabia que não ia dar certo, que houve negociatas nisso, e também quando já estava mais do que dado no mundo a importância da vacina e a busca por ela, o Brasil foi um dos últimos a entrar nessa onda. E quando entrou, por vários momentos o Bolsonaro foi contra. Ele só entrou porque o Dória bancou em São Paulo com a estrutura do Butantan. Após essa imposição que o Brasil, o mundo estava, que o Bolsonaro foi aceitar. Quer dizer, a rua também vai repercutir isso. A falta de empatia do governo por quase 400 mil mortos, quer dizer, retira do povo o direito de chorar pela sua população. Quer dizer, a humanidade que esse governo manteve nesse período, avacalhando com todo mundo que queria usar máscara, dizendo que a coisa era uma gripezinha, depois dizendo que, sabe, que ele não era coveiro. Eu acho que não vai ter perigo assim de banalizar a CPI, porque já teve várias CPI. Não, a CPI está demonstrando um monte de coisa. Talvez a CPI não possa avançar além disso, mas ela está demonstrando que não foi só ineficiência, tem ineficiência, desorganização, vontade de não produzir mais saúde e talvez corrupção, porque houve pelo menos empenho de contratos milionários que, pelo menos da vacina, da Covaxin, foi suspenso antes do pagamento, mas estava empenhado, existia dinheiro em caixa. Quer dizer, se não fosse um servidor que denunciasse, aquilo poderia ser operado. Quer dizer, o ladrão que entra na tua casa para roubar, ele entra, consegue entrar na tua casa, vê a tua televisão, separa ela para levar, e não leva no final. aí tu acorda, tu acorda por algum barulho.
Aí tu corre para a sala para ver o que aconteceu. Aí ele sente que tu acordou e vai embora, mas deixou a televisão. Não houve a tentativa de... não houve o roubo, houve, só não levou a TV. Mas ele não levou a TV porque tu interviste. É essa a questão da Covaxin no governo do Ministério da Saúde. E não tem só esse processo, esse contrato. Tem outros contratos que estão em análise na CPI. Isso é muito revelador. Quer dizer, por isso que as manifestações de rua devem engrossar. Porque nós temos problemas sérios de saúde, nós temos problemas sérios na economia. O nível de desemprego é um dos mais altos na história do Brasil. E talvez, sabe, com índices alarmantes. Não é só a pandemia, o problema da economia no Brasil estava... Antes da economia nós tínhamos reflexos negativos. A inflação aumentou, como eu repito, o Brasil saiu de sexta para a 12ª economia no mundo. Carlinhos, e a terceira via? Tu acha que tem condições? Porque polariza, historicamente as eleições são polarizadas. Tem condições de surgir uma terceira via? Pois é, essa é uma pergunta que é importante ser feita para os partidos que tentam viabilizar essa frente, ou essa possibilidade política. É uma possibilidade conjuntural, é uma possibilidade necessária, porque tem setores descontentes, tanto de um lado como do outro. Quer dizer, a polarização Lula e Bolsonaro, de uma certa forma, leva a dois extremos. Quer dizer, sempre esse centro poderia representar algo importante para o debate, para potencializar esse debate, tanto a nível dos aprofundamentos da situação econômica que o país atravessa, os seus projetos de desenvolvimento, os seus projetos de futuro, né? Como para fortalecimento da própria democracia, que hoje em dia nós estamos muito dilapidados em virtude desse governo que joga contra as instituições. Quer dizer, esse centro é significativo nesse sentido. Mas na medida que o tempo passa, e em eleição tu não pode deixar muito tempo passar, as coisas não acontecem. Quer dizer, esse centro, em tese, é formado por quem? Pelo Ciro Gomes, pelo partido do Ciro, pelo Dória, pelo Ciro, Dória, e mais? O Luciano Huck, e mais alguns, vamos dizer assim. O cara lá do PSDB do Rio Grande do Sul que está se postando. Tem um governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, mas essas possibilidades não apareceram do ponto de vista concreto a nível da sociedade. Todas as pesquisas não conseguem incluir um nome que tenha maior densidade, o melhor rosto para esse sentimento de terceira via. E se isso não acontece, nós não podemos jogar em cima de uma possibilidade que não existe no concreto. E na política, o concreto é que tem que ser debatido. E o que tem na concretude é Bolsonaro e Lula. Se houver uma terceira via ou uma outra possibilidade, ela vai ter que se impor imediatamente, com pouco tempo, portanto, de operacionalização. Bolsonaro, como é que tu analisa essa polarização? A gente já viu que o Bolsonaro até ameaça que pode não ser candidato, tá? Mas e o outro polo, né? O Lula? Quer dizer, ele está muito calado, né? Alguns dizem até que é interessante não ter nem até o impeachment do Bolsonaro, né? O pessoal de São Paulo me mandou um zap, não, bora deixar o Bolsonaro sangrar. E o Lula surge, mas como é esse terceiro Lula, como é que seria? Qual é a tua avaliação? Olha, o PT e o Lula, eu acho que o PT, eles estão num processo de espera, né? Um processo de espera, mas eu acho que o Lula e o PT têm uma bagagem política e gerencial que não dá para desconhecer, né? Por isso que sempre está todos os setores políticos, sejam partidários, os partidos políticos, sejam os empresários, os donos de terra nesse país, todo mundo sabe como é a gestão e como foi a gestão dos governos Lula e Dilma. Quer dizer, os militares também sabem, quer dizer, o Brasil todos sabem como o Lula e o PT administram, ouvindo, discutindo,
respeitando as instituições, coisa que o Bolsonaro não faz. Muito pelo contrário, ele tenta se contraditar, se impor ao Supremo Tribunal Federal, à Justiça, ao Poder Judiciário, ao próprio Poder Legislativo. Quer dizer, a relação com o Poder Legislativo é uma relação de completa dependência, primeiro do Executivo sobre o Legislativo, agora com o Centrão mandando no governo, do Legislativo em cima do Executivo. Esses orçamentos paralelos que estão sendo comentados e levantados pela imprensa é uma clara demonstração disso. E hoje o Bolsonaro depende do Congresso para não ser impeachmentado. Tem mais de 120 processos de impeachment, pedidos de impeachment, os mais diversos. Quer dizer, o Lula tem uma opinião, está se impondo, o PT está convocando os atos, as manifestações públicas, né, bem mais diferente da primeira manifestação pública, porque tinha um problema ainda sobre a questão da pandemia, o uso de máscara, o uso de, enfim, o receio de aglomerações, mas nessa terceira, pelo avanço da própria vacinação. Cadê as centrais sindicais estão mais... Existe uma articulação nacional, quer dizer, jamais azeitada, coisas, quer dizer, e outros setores que hoje estão indo na rua, o próprio PSDB, outros segmentos políticos que estão indicando... Tem a briga com o PCO, né? Com exceção com algumas exceções, é claro, mas a maioria de quem luta por democracia nesse país está vendo a necessidade de se impor o retorno da população, do povo às ruas. Só assim a gente vai impulsionar uma mudança na história do Congresso, porque só assim muda. Porque internamente o Congresso pode estar refém do Bolsonaro e vice-versa. Quer dizer, não vamos esperar que seja aceito, tá, desde da primeira gestão do Rodrigo Maia. Já passou por agora por Lira, né? Que foi inclusive candidato do próprio presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso não vamos achar que aqui, de ali vem alguma coisa. Se não houver uma impulsão de massa para que haja a conscientização da população e dos poderes instituídos, não teremos essa possibilidade. Mas mesmo se não tenhamos, nós temos que acumular força nesse processo para as eleições que vão estar aí em 2022. Nós precisamos eleger um presidente que respeite a instituição e a democracia do Brasil, seja ele quem for, né, que respeite as organizações sociais e populares, o movimento social, a universidade, a educação, a saúde, a moradia, quer dizer, esse tipo de discussão o Paulo Guedes, com a sua economia, está destruindo. Quer dizer, o Estado brasileiro está sendo desmontado. A aliança entre o Centrão, o Bolsonaro e o capital financeiro, quer dizer, qual é? Um manobrar financeiramente com dinheiro do Estado para beneficiar os candidatos e os partidos que compõem o Centrão, o Bolsonaro para se manter no poder pelo menos até as eleições, e o mercado financeiro ganhando o quê? Com a destruição do Estado, com direitos trabalhistas, com direitos sindicais, com a associação dos moradores, a liberdade de organização política, social. Tu acha que essas políticas agora que ele está, recriação do Ministério do Trabalho, e a política de compensação de renda, né, ajuda emergencial, eu acho que eles vão apostar nisso para dar... Pois é, mas as últimas pesquisas demonstram que nem isso está fazendo mais efeito. Quer dizer, a ajuda financeira, a ajuda emergencial, que até melhorou o nível de aceitação do Bolsonaro, não está mais influenciando. Até porque ele reduziu de 600 para 250, se não me engano. Né? Agora, a recente internação dele em São Paulo, quer dizer, que foi montado todo um aparato de deslocamento e de internação por causa de um mal-estar intestinal, soluço, outras coisas, mas depois ele veio admitir que foi porque comeu muito churrasco lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, e foi feito toda uma parafernália de mostrar ele todo cheio de fios na cama, como fosse Jesus saindo da cruz.
quer dizer, numa cena ridícula, e que o efeito, as mídias sociais não deram o mínimo impacto positivo, teve impacto negativo. E por isso que ele domingo saiu de lá. Não sofreu operação nenhuma, foi segundo os médicos, por causa da medicação que tomou e do exercício que lá ele fez, ele melhorou. Quer dizer, o impacto que eles tentaram com essa internação não teve efeito, ou seja, tem menos impacto as saídas, as mentiras, as enganações que o governo está impondo, aliás, que o Bolsonaro está impondo, quer dizer, está cada vez mais desmascarado diante da opinião pública. Não tem mais o efeito que ele tinha anteriormente, quer dizer, isso é fruto não só da movimentação da opinião pública, dessas manifestações, como também do efeito, né, importante que é a CPI. Então essa tese de que espera deixar ele sangrado que o impeachment, para ele ser defenestrado politicamente pela via eleitoral, tu acha que isso é mais viável do que o impeachment? Olha, para acontecer o impeachment, no Congresso, tá bem forte. Pois é, o Centrão são 200 e poucos deputados, são 400 e poucos no geral dos deputados. Ele vai ter a grande maioria, fora a base eleitoral da base política. Ele pode até sair mais fortalecido se não passar no impeachment, né? Isso vai ficar... mas o problema é que o efeito quer dizer, depende da aceitação. Para aceitar o pedido de impeachment, vai ter que ter maioria na Câmara dos Deputados. Para isso é muito difícil. Afora demais, ele tem recursos na mão para fazer diferente. Tem esses 19 milhões. Bem diferente da Dilma, né? E além do mais, ele vai poder recambiar outros recursos e outras maneiras de impedir que isso passe. Por isso que eu acho pouco provável isso acontecer. Nós temos que não nos convencer que seja essa a possibilidade, mas a possibilidade objetiva é o quê? A eleição em 2022 e também se por acaso a chapa fosse cassada pelo Supremo Tribunal, pelo Tribunal... Mas caçada como assim? A chapa Mourão e Bolsonaro não tem a denúncia de uso indevido das mentiras, fake news, não tem esse processo. Ele pode ser levado à cassação por essa. A chapa entre Bolsonaro, que é muito pouco provável na situação atual, mas é outra possibilidade. Mas não acho que isso não alimenta o tal mito? Só poderemos ter no meu entendimento, só poderemos ter um impeachment se a população resolver, e só se ele fizer também criar uma confusão muito grande. O que ele já faz, né? Mas o que ele já faz já está aceito na média, vamos dizer assim. Estamos terminando a nossa entrevista. Eu queria que o Carlos Bolsão fizesse assim uma conclusão desse nosso debate, né? Para onde caminha esse país? Eu acho que nós estamos numa situação ainda muito complicada, do ponto de vista da saúde, apesar da vacina já ter chegado a 20% talvez da população brasileira, mas está faltando muito mais vacina. É uma das mais baixas, a taxa de vacinação. É baixa, né? Mas nós estamos num caminho já de tentar equacionar, quer dizer, apesar de o número de mortos ainda ser muito alto, está quase uma faixa de 1.000 mortos diários. Quer dizer, que é alta, né? Que é muito alta. Quer dizer, tem diminuído, mas a média é alta, ela é preocupante. Do ponto de vista político, nós estamos entrando numa situação de desnudar, vamos dizer assim, o governo atual na sua incompetência na gestão, não só na gestão da pandemia, mas na gestão da economia, na questão da geração de emprego, de renda, na questão do fortalecimento das instituições democráticas, políticas do país. As instituições estão cada vez mais tentando ser desmoralizadas por esse governo. Ele combateu desde o início da pandemia com os governadores e prefeitos. Ele encontrou neles um adversário para futuramente afirmar o que tem afirmado,
que a responsabilidade é dos governadores, quando ele deixou de centralizar as ações de combate à Covid, quando ele deixou de fazer a gestão com a presença do Estado e dos municípios nesse gerenciamento, quer dizer, contribuiu por essa omissão com um crescente número de mortes e de infectados. Enfim, se não fosse a grita geral da população e do Congresso Nacional em particular, o problema seria muito maior. Mas a CPI tem trazido não só mais esperanças, mas trouxe elementos que subsidiam essa oposição, esse enfrentamento de forma mais efetiva. Tu acha que tem condições do Bolsonaro dar uma virada de jogo? Como foi essa ameaça que o ministro da Defesa Quer fez? dizer, se não for assim, não vai ter eleição. No meu entendimento, na minha leitura, os setores, os militares que estão no poder, que nós temos que diferenciar o militar que está na ativa aí, no quartel, nos quartéis, do militar que está no governo. Esses militares no governo, eles se acham representantes da Constituição e da democracia, mas não o são. Eles são ali, quando eles assumem um cargo nos ministérios ou nos cargos de confiança, eles deixam de ser militares. Eles ali estão respondendo por atitudes de civis até. Poderão ser condenados se for comprovado corrupção ou outros atos de lesão à administração pública. E eles por isso serão julgados, caso tenha alguma coisa contra eles. Quer dizer, eu não vejo, eles estão tentando se manter, tentando impor um discurso de radicalidade contra a democracia, por ser um atentado à democracia, e as instituições, apesar de estarem sendo combatidas, estão respondendo à altura. A CPI, quando recebeu aquela nota, deu uma resposta à altura. O Congresso Nacional, através do Arthur Lira, também se contrapôs à recente iniciativa do ministro Braga Neto, né, de dizer que caso não tenha eleição com voto impresso, não teria eleição. Quer dizer, as instituições, o STF, os ministros eleitorais, o Congresso Nacional e as instituições em geral estão se mantendo, e amanhã vai ser uma demonstração disso. Quer dizer, tudo isso demonstra que nós vamos ter uma saída pacífica e democrática para essa crise institucional que estamos passando. Isso eu não tenho dúvida. Né? Acreditar que poderemos ter um golpe, eu acho que não é o mais adequado, apesar de nós nunca, porque nós estamos no Brasil, considerarmos que essa possibilidade é nula. Mas temos poucas chances disso vir a acontecer. E quem luta por democracia não quer golpe. Aí, além do mais, como eu diria, golpe a gente não avisa, golpe a gente dá. Queremos agradecer ao Carlos Bolsonaro pela entrevista. O Tempo Não Para voltou. Curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal.